Vamos então colocar nossas mãos e estender ao lado do querido Dag, em direção a ele. Nós cremos que Deus está conduzindo até aqui todas as coisas, desde o seu início, né, da concepção, quando Ele colocou no coração desses irmãos. E nós pedimos ao Senhor, Pai querido, venha continuar, Deus, nos falando fortemente através do Dag agora, Senhor. Eu sei que eles já estão preparados, mas também o Senhor tem a liberdade de colocar no coração deles agora qualquer coisa, qualquer novidade que o Senhor tiver na sua mente, Pai, mas que não passou pela mente deles. Então, em nome de Jesus, queremos receber toda a Tua palavra, todo esse ensino. Amém. Olha, Gilmar, você anda lendo pensamento, cara? Que mistério é esse, homem? Eu passei pro pendrive ali o negócio para a Andréia. Aí eu falei com o Diego, não sei se eu vou usar esse negócio, não. Depois da oração do Gilmar, está confirmado, não vou usar mesmo. Amados, boa tarde. Puxa, cara, legal demais ver vocês todos aqui. Tem uma renca de homem, hein? Glória a Deus. Aleluia. Eu hoje vi o Eric aqui. Dei um abraço nele e falei assim, rapaz. Daí eu me lembrei de um cântico. Eu acho que quem vai lembrar desse cântico aqui é só... Deixa eu ver aqui. Então, Gilmar não, Toninho não. Passa mais. Rapaz, quem estava na luterana na época... Osmar Bergel. Seguramente Bergel lembra. E o cântico é... Na época a gente chamava de corinho. Né? E diz assim, se uma boa amizade você tem... Lembra, Osmar? Louve a Deus, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve conservar, como é bom quando se sabe amar. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar, como é bom quando se sabe amar. Uma boa amizade é mais forte que a morte, mesmo longe com a saudade. A amizade vai ficando até mais forte. A amizade é na vida uma canção, a amizade faz bater o coração. Ser amigo é fazer ao amigo todo bem. Como é bom saber amar alguém. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Como é bom quando se sabe amar. Lembrou, né, Osmar? Acho que mais ninguém lembra disso, só nós dois. Mais um ali, ó. Mas o fato que eu cantei isso inúmeras vezes, aí nos meus 17, 18, 19, até os 21, 22 anos de idade, o grupo de jovens se reunia e muitas vezes a gente cantava esse cântico. E vou dizer um trem para vocês, acho que naquela época eu tinha nenhum texto da revelação disso que tem hoje, um texto, nem 1%. Da noção do valor, da importância, do quanto é sério isso. Existem amigos mais chegados que irmão. A Escritura diz que em todo tempo, obrigado, mano. Em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. É na angústia que a gente sabe quem é irmão de fato, de verdade. É na angústia que os amigos de fato chegam e estão juntos. Porque ser amigo de festa é tranquilo, né? É fácil. Mas na hora da dor, cara, a gente sabe aonde buscar. A gente sabe em que ombro podemos encostar e derramar as nossas vidas, os nossos corações. E é fundamental, queridos. Bicho-homem é um bicho meio esquisito. Bicho-homem não gosta de chorar, bicho-homem não gosta de estar junto, bicho-homem não gosta de dizer que tem necessidade de outro. Mas nenhum de nós é uma ilha. Um dia a irmã me falou assim, foi até a Giana do Lauro, ela falou assim, ô Dag, você se resolve bem sozinho, né, cara? Eu falei, bicho, eu sou bem resolvido mesmo, eu sozinho resolvo tudo que eu preciso. Eu sozinho, com cartão de crédito na mão, então fica melhor ainda, de preferência. Mas olha, eu nem preciso ter limite alto, não, porque o gasto é curto. O pessoal que me conhece sabe que eu não sou
Não precisa gastar muito para ficar bem, não. Acontece que Deus não nos fez para sermos ilhas. Em primeiro lugar, o Eric já falou aqui, eu não vou repetir, nos fez para nos relacionar com Ele. Segundo, para nos relacionarmos uns com os outros. E eu, dentro desse pensamento todo, eu comecei a pensar, eu estou assim, com essa carinha de 61 e eu tenho 61 mesmo. A idade chegou, velho. A idade chegou. E a sensação que a gente tem é que chega rápido demais. Quando eu tinha a idade de algum de vocês aqui, eu olhava alguém de 60 anos, para mim era um ancião entrado em dias. Né? Hoje eu ouço alguém morrer. Ah, morreu com 85. Eu falei, um menino. Na adolescência. É engraçado. Os parâmetros mudam. Né? Muito. Mas a idade chega e com ela vai chegando muitas coisas. E aí você começa a passar por processos, procedimentos. Né? 7 anos atrás eu passei por uma cirurgia de próstata. Uma semana atrás acabei 30 dias de radioterapia de próstata. Estamos tomando as injeçãozinhas. Eu falo que tem mulher aí tampa ouvido, né? A injeção broxante. Ela é para zerar a testosterona. Entendeu? E aí, rapaz, eu tô que nem mulher na menopausa, bicho. De vez em quando sobe um calorão assim, parece que vai pegar fogo. Aí daqui a pouco some. Aí você fica com frio. Dirigindo o carro, dormindo de noite na cama. Essa noite estava frio lá em Marechal, cara. Mas de repente eu estava suado, molhado de suor. E vem esses trem, vão passando, né? E sem contar os processos outros. Decepções, alegrias, projetos, ideias que dão certo, ideias que dão errado para cachorro. Aliás, eu estou lidando com uma agora que eu me enrolei todo, só Jesus na causa. Não posso dar detalhes, porque eu vou expor outras pessoas, então fica só isso, né? E a pergunta, Deus, que eu fui me meter? Né? Eu estou bem, queridos, minha vida financeira está equilibrada, minha aposentadoria não está comprometida, está tudo de boa, mas está difícil para resolver, cara. Eu me meti no imbróglio e não tem nenhum problema com a lei, fica tranquilo, tem paz, tá? Não vai estourar nenhum escândalo, tá tudo de boa. Mas o relacional tá complicado de resolver pra caramba. Mas, né? Aí, por um lado, você perde vigor e força, por outro lado, você cresce em sabedoria, entendimento. Algumas coisas se tornam difíceis de fazer porque falta força, outras se tornam muito mais fáceis porque tem experiência, tem sabedoria. E às vezes a gente vê os meninos aí ralando para resolver os trem, e fico rindo, né? Eu não ri da desgraça deles, eu ri porque eu já passei, irmãos. Eu já tive 14, 15, 30, 40, 50, estou nos 60 agora. Né? Imagino que quem está com 80, olha para mim, estava com o Gilberto ontem, 83, 84, sei lá que ele está. Oi? Acho que é 5 já, né? 84. Olha lá. Ó. Ah, o Ademar lembra da música também. O Ademar lembra, ele estava lá comigo. Pois é, o Gilberto deve olhar para mim assim, rapaz, eu sei que ele olha, porque até hoje me chama de Daguinho, né? Porque ele me conheceu menino, pô. E deve olhar assim, rapaz, ele pensa que entende, ele não entendeu ainda. Né? É desse jeito, amados. Né? Aí quando vem os netos, rapaz, aí é um capítulo à parte, porque aí é afetividade sem responsabilidade. É 100% afeto, 0% responsabilidade. A única responsabilidade que eu tenho que ter é para não estragar o serviço dos pais. E pelo menos até aqui a gente tem se contido bem. Mas, cara, que experiência, velho. E óbvio, para ter neto, você tem que ter filho primeiro, né? E ouvi um vídeo muito interessante esses dias. 2 rapazes na casa dos 30 aí, entrevistando Elon Musk, perguntando a ele assim, qual é a maior ameaça da humanidade? Ele falou assim, a falta de filhos. A diminuição da população mundial é o maior risco da humanidade no momento. Os dois falaram assim, como? 7 bilhões de pessoas? Ele falou, pois é,
mas a população está em decréscimo e tem um índice muito interessante. Se você olhar o tanto de fralda geriátrica comparado ao tanto de fralda pediátrica de criança, você vai ver como isso está acontecendo rápido. No Japão, há mais de 10 anos, se vende mais fraldão do que fralda de bebê. Bom, não é o assunto do dia, eu quero falar outra coisa, mas você pensa o seguinte, meus amados. Essa geração na casa dos 20 é a última no Brasil que é maior do que o que está para cima. Perdão, que é menor. Não, maior, né? Olhando de cima para baixo, ela é maior. Daqui para frente, a pirâmide está invertida. Então, tu pensa o seguinte, eu preciso fazer a ponderação. Eu ouvi um cara falar assim, INSS significa isso nunca será suficiente. Gostei da definição. Sabe o que acontece? Estou aposentado, tem 4 anos o INSS, não, 3 anos, no início da pandemia, estou aposentado agora. Para começar, o INSS não paga o que eu recebia quando eu estava parado. Deixa só por aí. Segundo lugar, quem vocês acham que paga a minha aposentadoria? Vocês. Vocês, jovens. Aí, o que acontece? Você aposenta no seu maior salário. Você entra no mercado de trabalho no seu menor salário. E dentro de pouco tempo, vocês já estarão subindo a escadinha, né? Ficando velhinho. E os que estão abaixo de vocês não vão dar conta. Os antigos tinham 7, 8, 10 filhos, porque quanto mais filhos tivesse, mais fácil cuidar da terra. Hã? O povo hoje não quer ter filho nenhum. É engraçado, o povo pergunta a Deus se troca de carro, se troca de casa, se muda de emprego, se estuda para isso, para aquilo, mas não pergunta assim, Deus, quantos filhos você quer me dar? Raríssimos os que perguntam. Ah, não, tem uns que têm uma resposta espiritual na ponta da língua. Rapaz, o mundo está ruim, vai ficar cada vez pior. Vou trazer meu filho para o mundo para enfrentar essa desgraça que está para vir. Espiritualiza a questão. Meu amado, quem acredita que está ruim e vai ficar pior, já devia ter partido. Porque nós estamos aqui para fazer ficar melhor. O Eric deve abordar um pouco aí do governo, aí ele vai falar das coisas, então eu mudei de assunto porque eu vi que ele estava abordando muita coisa parecida. Chovendo molhado é ruim. Mas, queridos, se você crê que vai ficar pior, você não vai fazer nada. Quem vai investir num trem que está falido, gente? É loucura. Não é assim, o reino de Deus é para aqui e agora. Um dia no futuro estaremos na Nova Jerusalém. Mas Canaã é para o tempo presente. A presença de Deus na terra faz sentido agora. Depois, é plenitude. O reino precisa chegar hoje. Os homens precisam ser homens hoje. Eu ia fazer um trocadilho, deixa eu falar. É hoje, é agora, que é o momento de ser forte, de ser corajoso, de ter ânimo, de ter disposição, de crescer, de multiplicar, de encher a terra, de sujeitar, de criar. Amanhã nós não sabemos se vai ter, mas a nossa esperança é que haverá a Nova Jerusalém, e se tudo der certo na nossa fé, nós vamos estar com Cristo, reinando eternamente. Essa é a única surpresa que eu não quero ter. Deus pode levar lá quem Ele quiser, bicho. Desde que não me deixe para trás, Ele não vai deixar, né? Mas eu só não quero essa surpresa. O resto, meu amigo, quem vai e quem não vai, é com Ele. Não é comigo. E continuando na história, né? De vez em quando parte um amigo, né? Meu irmão, há muitos anos atrás, falou assim, Dag, hoje quem está indo são os amigos dos nossos pais. Daqui uns anos serão os nossos amigos. Mas chegou o tempo. Esses dias foi o Glaucio. Tá bom, ele tinha 12 anos mais do que eu ainda.
mas alguns outros já foram. E alguns amigos bem chegados já partiram. Né? Só lembrando aqui do Augusto Carlos Sá, não sei quem lembra dele aí, os da Luterana lembrava, com certeza. Né? Alci, Anselmo, era tudo dessa faixa de idade assim, na verdade bem mais novos do que eu estou hoje, mas eram da minha faixa etária. E isso começa a ficar mais perto e mais constante. Os dias costumam passar devagar, rapaz, principalmente aquele dia que você está meio aborrecido, meio cansado, alguma coisa parecida, demora, né? Mas os anos, cara, passam rápido. Bicho, esse ano 2022 sumiu. Já estão falando Papai Noel de novo, velho. A partir de hoje, com certeza, as propagandas de Natal vão bombar. Acabou o ano. Acabou. Coisas perdem valor. Sabe um tanto de troço que te aborrecia pra caramba quando você tinha 25, 30, 35? Você olha e fala assim, meu Deus, eu me esquentava com isso. Aí você vê seus filhos tendo as reações, você olha assim, rapaz, eu fazia isso. E o pior é que a gente tenta falar com os cabeçudos, eles não ouvem, Toninho. Eles têm que experimentar a experiência deles. Não. Gente, vocês que são mais jovens que nós, aproveita o seguinte, tem muita coisa nova para descobrir. Tem muito erro que nós não cometemos. Então, os erros que a gente já cometeu, vocês aprendem com a gente. E não cometam. Se há de errar, erre em algo que seu pai não errou ainda, que seu irmão não errou ainda, que seu pastor não errou ainda, entendeu? Então, se o erro foi inevitável, que pelo menos seja um erro novo. Porque o erro velho, você não precisa repetir, meu querido. Acorda. Estou eu falando igual um ancião entrado em dias, olha aí. Oh, Jesus! Né? E outras coisas que importavam pouco, você começa a valorizar. Por exemplo, uma boa amizade. O tempo livre. O relacionamento com seu neto, com seu filho. Na idade da maioria de vocês aí, a gente tem tanta correria, né, velho? Tem tanta correria. Aí, de repente, você não tem mais o que correr atrás, até porque a perna não aguenta. Por isso, Salomão falou, lembra do teu Criador na tua mocidade. Porque virão dias que seus dentes vão cair. Alguém vai te tomar pela mão e vai te conduzir. Você não vai dar mais conta. Eu não estou desse jeito não, amados. Estou bem ainda. Apesar das injeções aí, eu estou bem ainda. Estou bem firme. Está tranquilo, ainda estou lúcido. Aí, a cabeça, aí sei outro negócio, bicho, a cabeça funciona 10. Na hora que ordena o pé não vai. Ou a mão, ou vai fazer força e o gemido vem antes da força acontecer. É desse jeito, amados. Assim nós caminhamos. Mas tem uma solução fácil. Não precisa ter nada disso, é só morrer cedo. Né? Morre cedo, resolve tudo, fica tudo pronto. Mas eu estava querendo considerar essas coisas só, mas não é esse o assunto que eu quero compartilhar com vocês. Deus tem me falado já há algum tempo, que por várias vezes na Bíblia, e principalmente nas cartas de Paulo faz uma oração, e a oração dele é para que o entendimento das pessoas fosse aberto, para que os olhos fossem abertos. Essa era a oração de Paulo. Ele, por 2 vezes em Efésios, ele ora e o assunto é o mesmo. E em Filipenses fala em orar de novo e o pedido é o mesmo. E em Colossenses a ênfase dele é a mesma.
E em Romanos 12:1, que nós estamos careca de, uns mais, outros menos, né? Mas estamos cansados de ouvir e repetir, é a mesma preocupação com o entendimento. Se a gente vai para Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração, seu entendimento, porque é daí que vem as fontes, a origem da vida vem do seu coração. Deus me deu oportunidade de ler várias coisas a esse respeito, mas esse ano eu li 2 livros, um de um escritor secular, Simon Sinek, Comece pelo Porquê, e o outro de uma irmã, que eu esqueci o nome, mas o nome do livro é Ative Seu Cérebro. Eu vou começar com o porquê. A gente acha, desde Descartes, desde do renascentismo, que somos seres essencialmente racionais e que decidem as coisas por motivos racionais. Correto? E a gente raciocina para ter razão. Primeiro problema, a razão segundo quem? Né? Porque o Salomão já previu isso, ele falou assim, todo que começa uma discussão tem razão, até que vem alguém e o argue. Então é razoável segundo quem? Baseado em quê? Em quais circunstâncias? Então, isso é um pântano. Isso é um pântano complicado. E complicou mais no renascentismo, porque o homem começou a achar que a razão era algo estável, razoável, para se decidir a vida e as coisas. Acontece que a Bíblia não diz assim, quando Adão pecou, lá no Gênesis, comeu o fruto da árvore proibida, o fruto proibido da árvore, tudo era proibido, não era nem para tocar, deixa para lá. Quando comeu, morreu. Não diz que morreu tudo, exceto a razão. A razão humana estava incluída na queda. O raciocínio, a mente, o entendimento, o coração humano estava incluído na queda. Ou seja, no nosso homem natural tem absolutamente nada aproveitável ao reino de Deus. Absolutamente nada. Estou falando do homem natural, o homem que está em Adão. Mas voltando aqui, começa com o porquê. Por quê? Não sei, acho que... Eu nunca tinha entendido o que podia levar uma pessoa a passar uma noite numa fila, tumultuado, ansioso, para comprar o próximo iPhone de $1.000 e tantos. Isso nos Estados Unidos, porque aqui é R$13.000. Né? Eu nunca consegui entender isso. Eu falei assim, rapaz, isso nem passa pela minha ideia. Não passa pela minha ideia comprar um telefone nesse preço. Segundo, passar a noite em claro, disputando lugar, para comprar o raio do aparelho antes dos outros, mas nem pensar, meu amigo. O que tem de racional nisso? Tem racionalidade nenhuma, cara. Mas as pessoas que estão ali porque acreditam em alguma coisa. Acreditam que aquele aparelho vai fazê-lo diferente. Ele se identificou com a marca, ele se identificou com a ideia, ele se identificou com o que representa aquele aparelho. O que ele faz no final das contas, pouco importa, até porque isso é uma lei boa, a lei de Pareto. 20% de qualquer coisa representa 80% da sua utilidade. 80% do que ela faz, se não fizesse, estava boa. Isso serve para telefone, para carro, para roupa, para tudo. Para as ideias, para tudo. 20% do esforço representa 80% do que você realmente precisa. Se a gente aplicar só essa regra na nossa vida, rapaz, não deixa de fazer um tanto de coisa inútil.
tanto de besteira. Então, o seu telefone custa caro porque ele faz 100 tarefas. Você usa 2 ou 3. Se não existisse as outras 80 e 97, você continuaria usando do mesmo jeito sem te fazer nenhuma falta. E são seres racionais. Por que você faz isso? Porque dentro do seu coração, dentro do seu sistema límbico, que fala o subconsciente, existe algo que atribui valor a isso. Então, na verdade, toda escolha que você faz um racionalismo doido para justificar a sua escolha. Mas no fundo, bem lá no fundo, a sua escolha está determinada pelo que está impregnado na sua mente. Por algo que você nem tem consciência durante o dia, mas que trabalha 24 horas. Estou falando, isso é ciência. O livrinho que a mulher escreveu lá, ela é neuro alguma coisa da vida, e ela mostra todos os artigos que vão corroborando a ideia que ela está expondo. Então, na verdade, é o que a Bíblia chama de coração. Aliás, ela falou que uma pesquisa constatou que quando você toma uma decisão acertada e que está em acordo com seus princípios, com a sua forma de ver a vida, com aquilo que você crê ser certo, o seu coração libera substâncias, seu coração de carne, libera substâncias que te causam a sensação de paz e de descanso. Uai, mas Paulo não falou para ser a paz de Cristo o árbitro em nossos corações? Não era para a gente estranhar. A decisão que você toma de acordo com a vontade de Deus e que está dentro daquilo que você crê, daquilo que é a sua crença estrutural e a sua forma de ver a vida, ela te traz paz. Quando se toma uma decisão que você tem dúvida, você fica ansioso, você fica inseguro, você não consegue fazer a coisa e levá-la adiante. Primeiro entrave, você para. Por quê? Porque o porquê não é o porquê necessário. Porque você decidiu com base em um porquê que só está na sua mente externa, não está no seu íntimo. É disso que Paulo está falando em Romanos capítulo 12, versículo 1. Você sabe o que é rogo? Rogo, um rogo. O que é um rogo? Paulo fala, rogo-vos, pois. O que significa isso? Hã? Clamor, pedido, súplica. Não é um pedido, é implorar. Não é assim, ô Gilmar, por favor, cara, presta atenção aqui, muda a sua cabeça. Não, Paulo está falando assim, imagina eu, né? Quem gosta de teatrinho é o Gobi, eu não sou muito de fazer teatro não, mas se eu fosse suplicar alguma coisa a alguém, eu ia falar assim, cara, misericórdia, eu preciso. Entendeu? Eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, ele invoca o nome de Deus, as misericórdias de Deus, e diz assim, Romanos, eu estou fazendo uma súplica a vocês. Então, vamos parar aqui. Aí tem mais uma palavrinha. Pois. O que significa pois? Horas, pois. O que significa pois? Tem ninguém que sabe português aí para ajudar, não? Hã? Eu não estou ouvindo, não. Alguém está falando, eu não estou ouvindo, desculpa. Explicação? Não. O pois liga uma coisa agora com algo que já passou. Oh, e o que passou? 11 capítulos. É porque ele não entende a Bíblia, amados.
Você sabia que você acha que o livro de Romanos é simples ou é complexo para ler? Quem acha que o livro de Romanos é simples? Rapaz, só o Renan, só? E o Toninho? Então deixa eu dizer para vocês, foi escrito por um povo que não tinha ideia do que fosse o Deus hebreu. Eram os romanos. Considerados bárbaros. Não, os bárbaros eram outro, pior ainda. Né? Mas bárbaros eram os vikings. Mas os romanos eram considerados civilizados. Mas eles não tinham ideia nenhuma do Pentateuco, eles não tinham nenhuma ideia de Moisés, do Êxodo, eles não tinham ideia de nada que dissesse respeito ao Evangelho ou à lei de Deus. Paulo, então, escreve um livro basicão para um povo absolutamente ignorante. 2000 anos depois, nós vamos ler o livro e achamos o livro complicado. Ué, tem um trem errado nisso. O primeiro é que nós esquecemos as lições de interpretação de texto, se é que tivemos, né? Mas nós vivemos num país hoje de universitários que são analfabetos funcionais. Lê, mas não entende. Não sabe interpretar texto. Deixa para lá. É um ensino eficiente, moderno, que quer te deixar ignorante e estúpido, porque não convém nem à direita, nem à esquerda te convém instruir de nada. Não convém a nenhum governante ter uma massa esclarecida, porque ele não pode fazer o que quer mais. A nenhum, queridos. A nenhum sistema interessa, nem ao sistema religioso interessa mentes esclarecidas e que sabem ler e que sabem pensar. Meu irmão, você foi feito à imagem de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. Você recebeu a mente de Cristo. Você é a habitação do Espírito Santo. Burrice não glorifica a Deus, não, amados. Desculpa a franqueza. Estupidez tem nada a ver com humildade. E eu nem estou definindo o que é estupidez e o que não é. Nem vou cair nessa bobagem. Mas, o mínimo, queridos, eu preciso ler e entender. Na minha língua. Isso era... O pessoal que trabalha com homeschool aí sabe disso bem. Isso era uma das disciplinas básicas, clássicas. Desde o princípio dos tempos, as pessoas precisavam aprender a ler e entender o que estavam lendo, precisavam aprender raciocínio lógico, isto acontece por causa daquilo, e precisavam saber se expressar para defender seus pontos de vista. Precisavam saber manusear essas coisas, formular ideias para poder viver. 3 coisas essenciais. Você consegue hoje passar 20 anos indo a uma escola, abrir um texto, você lê as letras e não entende o que está escrito. Você não, em nome de Jesus, os irmãos aqui entendem. Mas tem muita gente que não entende. É igual, foi motivo de piada e de notícia ruim, né? O cara que leu a Bíblia, né? E em vez de ler adúltera, leu adultera. E adulterou. E é capixaba, do município da Serra. Então, meus amados, o assunto é mudar o entendimento. Paulo falou 11 capítulos, e eu vou passar rápido aqui. Capítulo 1, 2, 3, Paulo cita a situação de todo homem perante Deus. Todos os pecados carentes estão da glória de Deus. Capítulo 4, 5, 6, fala de justificação pela fé. Capítulo 7, diz a situação do homem natural que quer fazer o bem e não consegue. Capítulo 8 fala da plenitude do Espírito Santo e o que isso representa e como isso te capacita a viver
o que Deus quer que você viva. Capítulos 9, 10 e 11 fala da condição dos judeus. Termina o capítulo 11 dizendo assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, hoje e eternamente. Amém. E aí Paulo fala, rogo-vos, pois... O quê? O que Paulo está ligando? Toda essa história, do 1 ao 11, que você foi salvo pela fé, que você estava perdido, que Cristo deu a vida por você, que assim como Cristo morreu, você morreu com Ele, como Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele, e agora Ele te deu o seu Espírito e você pode viver uma vida de plenitude. Bem resumido. Por causa disso, o que é para fazer? Não vos conformeis com este século. Paulo está dizendo assim, olha, meus irmãos, tudo isso aqui só vai fazer sentido se vocês não se conformarem com a vidinha que vocês estão levando. Não toma a forma desse século, não toma o modelo desse mundo. Não seja como esse mundo diz para você ser. Não valoriza o que esse mundo valoriza. Está me entendendo? A água aqui tem forma de garrafa. Aqui tem forma de caneca. De leite. Aqui tem forma de outra caneca. Isso é conformar. Os líquidos são altamente conformáveis. Se eu jogá-la no chão aqui, alguém vai brigar comigo, mas vai virar uma poça. Ela vai tomar a forma de uma poça de água. Isso é conformar. Então, Paulo está falando assim, aqui, por causa disso tudo que o Eric falou aqui há pouco, e que vai falar depois, por causa de tudo que Paulo falou, do capítulo 1 ao 11, eu imploro, não se acomoda ao que você já sabe. Sai da mediocridade. Não toma a forma desse século. Mas transformai-vos onde? Pela renovação do vosso entendimento. Querido, eu entendo aí que ele passou a tarefa para nós. Sabe como é? O que Paulo está dizendo claramente aí é, ok, o que era trabalho de Deus já foi feito. Tudo que você precisava para viver já foi feito. Tome intento agora e TBC. Sabe o que é TBC? Tire a bunda da cadeira. A regra básica é: comece onde está, faça o que pode, use o que tem. Não se conforma, faça o que pode, use o que tem e comece de onde você está. Transformar seu entendimento. Meus amados, para transformar meu entendimento, eu preciso ser intencional. Em primeiro lugar, eu preciso ligar a chavinha da fé e crer que o que a Escritura diz é verdade. Preciso ligar a chavinha da fé e crer que a obra de fato foi feita e concluída em Cristo. Segunda coisa que eu tenho que fazer, eu preciso desligar. Eu não sei nem o que está ligado hoje em dia mais, cara. É tanta coisa. Mas se você vê lixo o dia inteiro, acredite, meus irmãos, eu trabalhei 30 anos subindo e descendo montanha de lixo. Na verdade, era papel velho, reciclável. Estava contribuindo com a natureza. Vamos dignificar a profissão aqui. Lixo. Se você não se cuidar, você começa a sentir e agir como lixo. A sua mente vai recebendo informações, vai recebendo estímulos pelos seus olhos, seus ouvidos, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. É como você vai alimentando o seu cérebro, o periférico, que vai acabar impondo
sobre o seu homem interior, esse estilo de vida. Então, não se conforma, mas seja transformado no entendimento. Queridos, é possível pegar, existe técnica para isso, e eu não estou habilitado a falar aqui agora. É possível pegar as suas memórias mais profundas, seus sentimentos mais profundos, os seus entendimentos mais enraizados, trazê-los à superfície, expor à luz da palavra e transformar. E enquanto nós não fizermos isso, nós vamos continuar agindo e reagindo como animais, que agem e reagem por instinto. Por que às vezes o cara, comigo não deve ter acontecido com vocês, mas algumas vezes eu já reagi assim de uma forma absurdamente desproporcional. O cara falou uma coisa lá e de repente eu... E eu vou dizer assim, não queira me ver. Nem eu quero ver, amados. Você imagina, né? Igual o Eric, grandão assim, que fala alto. Rapaz, a gente intimida, querendo ou não. Sem querer, as pessoas já se sentem assim meio... Né? Sente isso não, Eric? Ainda mais com um barbão desse, eu nem... Em 100 anos eu consigo ter essa barba, mas deixa para lá. Também não quero não. Mas... Às vezes uma coisinha que assim, você olha que não tem sentido. Por que esse cara reagiu assim? É porque ele não está reagindo àquela circunstância. Ele está reagindo a uma situação que aconteceu na vida dele, às vezes décadas atrás. E aquilo que o irmão falou foi no ponto. Pá! E você explode. A boa nova, amados, a boa nova é que Jesus nos deu o recurso para não vivermos isso, para sermos transformados, para que o nosso entendimento seja renovado, para que as nossas emoções sejam purificadas. Por isso a palavra fala de perdão, fala de graça, fala de amor, fala de mudanças a ocorrerem no nosso íntimo e que acontecem sempre de dentro para fora. Nenhuma mudança que vem de fora para dentro, imposta, vai ser duradoura. Sabe, às vezes no serviço você é obrigado, né? Às vezes a gente mostra educação de acordo com a punição. Né? Você sabe que se falar errado você vai rodar. Então você fica dócil, manso. E não estoura ali. Mas na hora que chega em casa, coitada da mulher e dos filhos. Vão ouvir. Na primeira que ocorrer, vai dar problema. Isso pode ser mudado, amados. Isso pode ser transformado. É isso que é metanoia. É isso que a Escritura fala que é arrependimento, mudança de entendimento. Eu preciso entender as coisas diferentes. E se a gente for olhar, Paulo vai seguindo e ele diz assim, para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Eric abordou isso aqui. Se você não vivencia determinadas coisas, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você simplesmente não vai conhecer. Eu tenho falado algumas vezes que, para alguns crentes, eles criaram um novo nome para o Senhor. O Senhor tem lá Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová. Então, tem no Brasil Jeová só para contrariar. Tem um monte de crente que fala como se o grande barato de Deus fosse contrariar a vontade do homem. Você nunca viu isso, não? Oh! Quantos testemunhos você já ouviu o cara falar assim, rapaz, eu queria estar lá, mas em obediência estou aqui. Raios. Meu irmão, mas antes eu digo, porque minha vontade é fazer a vontade de Deus.
Meu irmão, se a minha vontade é fazer a vontade do Pai, obviamente, a vontade do Pai se torna a minha vontade. Então eu já não estou mais contrariado. Eu até admito ouvir isso de um recém-convertido, né? Mas de crente velho, ô meu, não entendeu a lição. Sabe, então isso ainda valoriza demais o mundo e o que há no mundo. Ou você ainda considera muito a sua hora de descanso que você perdeu cuidando daquele discípulo. Oh! É. Ah, eu gosto de ficar lá no meu sítio quietinho? Gosto. Eu queria estar lá agora? Não, agora eu queria estar aqui. Pô, cara, sexta-feira eu fui para o Teófilo Otoni. Lá em Marechal está dando temperatura de 18. Durante a noite, 14. Durante o dia aí, estava dando 18, 19. Ventinho gelado. Nós paramos no posto para tomar água, cara. Na hora que eu abri a porta, eu falei, corre para dentro de volta. 38. Nenhum ventinho. Mas eu queria estar em casa? Não, eu queria estar lá. Eu fui porque eu quis. Eu fui porque entendi que era Deus querendo que eu fosse para lá, velho. Então, se tudo que eu quero é honrar a Deus e fazer a vontade de Deus, tudo que Deus quer é que a vontade dele se cumpra. É por isso que Filipenses diz que é Deus que efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Porque tudo nasce dele. Que hora que eu paro aqui? Quem está? Só para eu fechar o... Hã? Isso tudo, eu vou falar isso todo tempo, não. Então, meus amados, para fechar o tema aqui, o que acontece? Nós estamos falando de transformar-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí parece que ele muda totalmente o assunto, né? Aí ele começa assim, esqueci a senha. Eu não sei por que ele fechou também, não, mas vamos lá, só acompanhar em Romanos, rapidinho, Romanos 12. E vocês vão ver o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É porque a gente tem o mau hábito de entender qual é a vontade de Deus. Eu vou para a China, para a Conchichina, para o Afeganistão. Quando falo em vontade de Deus, é isso que não quer saber. Eu trabalho na CST, CST não existe mais, né? Eu nem sei o nome dos trem mais. Trabalho no governo, trabalho por conta própria, vou abrir minha empresa, vou viajar, não vou. Não. Eu vou dizer para vocês aqui o que Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Oi! Essa é a boa. Se sua mente não foi transformada, você jamais vai entender isso como uma coisa boa. Se a sua maneira de encarar a vida não foi transformada, meu querido, você jamais vai cumprir isso. Pensar com moderação? Ah, vão se aproveitar de mim. É isso, cara. Eu sou o cara. O que é isso? O que Paulo está falando aqui? Perder o juízo? Não, ele está falando para a gente que entende as coisas. Paulo está falando para a gente que ele está orientando a enxergar a vida de outro jeito. E ele está dizendo aqui, então, olha, pense com moderação, porque é assim que Deus quer. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, também, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí ele vai dando a explicação, por que pensar com moderação? Porque somos membros uns dos outros. Porque nós em Cristo somos um corpo só.
Então não tem por que ficar comparando, não tem por que ficar disputando, não tem por que ficar... o Eric até falou disso aqui. Fazendo de conta que é. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé. Ah, você é profeta? Profeta não é adivinho, amados. Profeta é quem ouve de Deus e fala com o povo. Profeta não adivinha futuro. Quem adivinha futuro não entra no reino, não. A função do profeta era dizer assim, se você não se converter, o pau vai quebrar. O caminho de Deus é esse, não aquele. Então faça isso segundo a fé. Eu tive uma lição tremenda nisso aqui, que eu era jovem, pregava, rapaz. Eu ia para a Bíblia para achar sermão para fazer para os outros. E eu pregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque a gente visitava demais. E eu já gostava de falar. E ninguém se preparava, eu tinha uma Bíblia com concordância. Eu descobri o assunto que eu vi aqui, que estava necessidade, pegava os versículos, juntava, fazia uma coleção de versículos e pô! Invariavelmente eu acabava de falar, o diabo pegava a flecha assim, taca-lhe dardo inflamado do maligno. Acusação, condenação, culpa, medo. É claro. Eu não experimentava aquilo. Eu não sabia do que eu estava falando. E não tinha nem a decência de dizer assim, como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, eu já tenha conseguido, mas eu estou indo em direção ao alvo. Ou quando, falava como quem já sabia e vivia tudo. Não há problema de eu falar o que eu ainda não estou vivendo, desde que eu diga isso. Cara, eu quero alcançar isso. Vamos junto? Ah, isso é só na igreja? Eu creio sinceramente que não, meus amados. O profeta é profeta em qualquer lugar, na reunião, na rua, no trabalho. O profeta está ali e vai fazer o trabalho de profeta dele, ele vai avisar o que está acontecendo. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Se você serve, você se dedica a isso. É isso que você está fazendo? Você tem um ministério, você está servindo as pessoas? Faça isso com dedicação. Faz de qualquer jeito, não. O que ensina, esmere-se no fazer. Ah, você é professor? Que bom, cara. Seja o professor. Você não precisa ser melhor que ninguém, seja o seu melhor. Seja o melhor que Deus te fez. Não é só na salinha de escola dominical, não, da reunião, ou do que seja, queridos, ou na reunião do discipulado. Você está dando treinamento na empresa? Se esmera em dar o treinamento. Você está dando aula no primeiro grau? Se esmera. Você está dando aula para a faculdade? Se esmere. Sabe por que a tendência de quem ensina é relaxar? Você começa a achar que você sabe, entendeu? E aí, como normalmente você sabe muito mais do que quem está te ouvindo, qualquer coisa passa. Essa é a tendência natural. O que exorta, faça com dedicação. Exortar não é pegar uma marreta aqui de cima e dar uma retada na cabeça dos outros, não, amado. Exortar é chamar para o lado e aconselhar. Ah, você é gerente da empresa? Não chama a atenção do seu funcionário em público, chama ele de lado. Aqui, cara, vai dar ruim isso que você está fazendo. Ó, o jeito correto é esse aqui. É assim que faz. Isso se aplica a tudo, queridos. Você contribui com liberalidade. Tira essa ratoeira do bolso. E para de ficar contando o que você fez. Você está doando? Doe. Mas quem vai usar? Isso é problema de quem vai usar. Deus te mandou doar, doe. Ainda que doa. O que preside com diligência. Você tem a função de chefia? Seja diligente. Diligente é aquele que vai atrás, que busca saber, que quer saber o que está acontecendo, que acompanha o fato, que vê como as coisas estão indo. Isso não é só para a igreja, queridos, é na sua vida diária. Porque a tendência também é de fazer de qualquer jeito. O amor, sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem.
Tudo isso é parte, tudo que Paulo fala daí até o capítulo 16, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que deve ser buscada e praticada, porque tudo que Cristo tinha para fazer, Ele já fez, amados. Você agora se uniu a Ele, você é um com Ele, e se você é um com o Todo-Poderoso, isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. E você só não vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade se não mudar o entendimento. Queridos, eu tenho visto muita gente se esforçando para experimentar essa boa vontade, agradável vontade de Deus, mas pensando igualzinho a Adão. Amados, não roda. Sabe como é? Você está com um computador velhinho, que não é Apple, né? Tem 15 anos de uso. Era lá do Windows 5 ainda, sei lá, que Windows que era. E você quer colocar o 11 dentro dele. Não roda. A mente de Adão não roda o software da mente de Cristo. Opa! Não dá para rodar as duas ao mesmo tempo, amados. Tem que deletar. Tem que formatar o HD. E colocar novo sistema operacional. E ainda depois, na dependência do Espírito, ir fazendo os downloads dos apps necessários. Criação de filho 1, 2, 3, 4, 5. Como cuidar da esposa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Como tratar o subordinado. Como ser patrão. Uai. Você não nasceu sabendo, abençoado. Você precisa aprender. Você precisa aprender. E o Espírito de Deus quer nos ensinar. Né? E eu vou finalizar aqui. Fizeram uma entrevista. Tem um cara que saiu fazendo entrevista perguntando o que era uma mulher. Se fizer a mesma coisa, perguntando o que é homem. Rapaz, o povo não sabe mais responder assim. Mulher é um ser humano do sexo feminino, que nasceu, vocês sabem como. Homem é um ser humano do sexo masculino, que nasceu homem. Ponto. E o resto? Inventaram. O resto foi inventado, queridos. Me desculpe nada. Um bando de doido inventou isso e diz que é ciência. Deus fez homem e mulher. Cada um escolhe o que vai fazer com isso, queridos. Deus permitiu, na sua soberania, graça, cada um decidiu o que quer fazer com sua sexualidade. Né? Se quer fazer de conta que é isso, quer fazer de conta que é aquilo, não tem problema. Agora vai dizer que isso é ciência, que isso é Deus? Me poupe. Me poupe. Mas amém. Queridos, os tempos são difíceis. Aproveitando a palavra do Eric aqui, se você não souber quem você é, alguém vai te definir. E vai te usar. Quem te define, te usa. Se você não souber exatamente quem você é em Deus, em Cristo, alguém vai definir quem você é e vai te usar para fazer o que Ele quer. Ok? Homens, despertem. Acordem. A hora é avançada. A hora é avançada. Nós temos uma tarefa. E o Eric vai falar sobre isso e nós vamos cumpri-la com a graça de Deus. Amém? O Senhor os abençoe, guarde. Obrigado por vocês estarem aqui. E vamos que vamos.